E vamos lá para a nossa primeira aula, síndromes e transtornos. Qual a diferença? Termos frequentemente usados em contextos médicos, psicológicos, psicopedagógicos, embora possam parecer bem similares, ele tem significados distintos. De sinais e sintomas, eles podem ocorrer juntos, ou então separados, ou então agrupados, certo? Sugerem uma condição médica, psicológica bem específica. Em outras palavras, uma síndrome é uma coleção reconhecível de algumas características clínicas que ocorrem com alguma frequência. Um exemplo conhecido é a síndrome de Down, que é caracterizado por uma combinação de deficiência auditiva, mental ou física, e aí eles se juntarem. Refere-se a uma condição psicológica que causa algum sofrimento, algum significativo, algum comprometimento nas áreas de funcionamento pessoal, social, ocupacional. Os transtornos, eles podem ter uma variedade de causas, incluindo fatores genéticos, ambientais, psicossociais. Eles são diagnosticados com base em critérios específicos e clínicos, estabelecido também em manuais como o DSM-5 ou então o CID-10, que atualmente já estamos no CID-11. No CID-11 houve várias modificações. A síndrome, ela se refere a um conjunto de reconhecimento de sinais e sintomas que sempre ocorre junto um transtorno, uma condição que causa um grande sofrimento de comprometimento e é muito significativo. É diagnosticada com base em critérios específicos, clínicos ou exames de imagem. Algumas condições podem ser tanto síndrome quanto transtorno, dependendo do contexto e da forma como é abordado e como são os sintomas, a frequência dos sintomas. Em uma sala de aula, os profissionais podem encontrar uma variedade de síndrome e transtorno, cada um com as suas próprias características. Alguns mais comuns que podemos ver em sala de aula é o TDAH, que inclusive eu tenho. Tem o TDAH, você pode ter dificuldade em manter a atenção, controlar impulsos, ficar inquieto, o que pode afetar o seu desempenho acadêmico e comprometimento em sala de aula. Ou ao contrário, ele tem um hiperfoco e aí não conseguir se concentrar em sala de aula. Autista, as crianças com TEA, também chamado, pode ter dificuldade na concentração, no social, interação, comportamentos repetitivos, pode ter colalia, elas podem precisar de apoio, um adicional, pode ter que ter atividades adaptadas, a sala de aula também ser adaptada, os colegas também ajudarem nesse processo. O transtorno de aprendizagem, ele afeta uma pessoa no âmbito da leitura e da escrita, com uma dislexia, que também existe estratégias de ensino diferenciados, suporte individualizado para desenvolver essas atividades de leitura e de escrita, certo? Já o déficit de aprendizagem, este transtorno pode afetar a capacidade de uma criança de adquirir algumas habilidades, como por exemplo, em matemática, leitura e escrita, cognitivos em geral, certo? Esse transtorno não é novo e no CID-11 ele não se traz mais, tá? Criança com transtorno de ansiedade também pode dificultar em lidar com situações estressantes, como por exemplo, uma sala de aula muito barulhenta, o que pode afetar seu bem-estar emocional, desempenho acadêmico, físico. E crianças com síndrome de Tourette podem apresentar tiques motores e vocais. Por exemplo, ficar aí, ou ficar tremendo a mão, ou mais balançando a cabeça, ou os pés. Isso está associado à síndrome. E ela é necessária para que ele possa se regular. A síndrome de Down pode ter atraso no desenvolvimento cognitivo, físico ou características físicas, mas pode ter muita habilidade artística, por exemplo. Então, o ambiente de aprendizagem, ele deve ser um ambiente de apoio ao potencial acadêmico, para que esses síndromes e os transtornos podem não ser levados em conta no momento do aprendizado. É importante reconhecer e entender a necessidade individual de
cada aluno. Gente, cada um é único. Não existe uma receita pronta, não existe você imprimir a atividade da internet que vai dar certo. Não existe. O que existe é você conhecer o seu aluno, é você adaptar de acordo com a aula. Se a aula é sobre geografia e tem a ver com a América do Sul, não coloca simplesmente para o aluno pintar o mapa da América do Sul. Não, se você vai falar da América do Sul, se você vai falar do mapa, se você vai falar da população, se você vai falar dos imigrantes, se você vai falar da população indígena entre outros, você deve colocar tudo isso no papel, certo? E eu vou deixar aqui embaixo ou aqui do lado, certo? Vou deixar todos os PDFs, certo? De como adaptar, tá? Então, cada aula vai ter o seu material em PDF. Essa aula é sobre síndromes e transtornos, então vai ter lá sobre síndromes e transtornos, mas também vai ter um PDF sobre adaptação, tá ok? Então, essa é a nossa aula, muita coisa para falar nesse curso e pode ter certeza que a próxima aula também vai ser show! Vou falar de cada síndrome e transtorno detalhadamente e como você trabalhar eles em sala de aula, além de adaptar. Porque adaptar não é só o papel, não. Adaptar também é a sua aula. Adaptar também é a aula, o ambiente da sala de aula e até o formato das cadeiras, viu? Dependendo da situação. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês na aula de hoje. Foi bem rápido, mas você pode voltar ao vídeo, assistir de novo, tirar dúvidas no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, gente? Tchau! Beijo pra todos!